Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que discipulado maravilhoso é esse? Oração, cântico e agora a palavra. Hoje é Amós, profeta Amós, no capítulo 1. Capítulo 1 de Amós. Amós, que significa um portador de carga, o nome dele quer dizer um portador de carga. Era ele era um humilde pastor de ovelhas em Tecoa, na Judéia, no século 8 a.C. Ele não era nem filho de profeta, nem havia sido treinado para ser profeta. Amós 7,14. No entanto, ele foi chamado por Deus para profetizar contra Israel a respeito do comportamento de seus líderes religiosos e políticos que fazem mal aos olhos do Senhor. Isso aconteceu numa época em que Israel e Judá eram prósperos durante os reinados de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Foi nesse período desses reis de Israel que Amós profetizou. Sentindo-se seguro contra os inimigos estrangeiros e confiantes na própria força, Israel não vê qualquer perigo ou risco de destruição, mas os maus frutos da prosperidade, orgulho, luxúria, egoísmo e opressão estavam aparecendo com fartura tanto em Israel quanto em Judá. Amós sentiu-se incomodado com o luxo e os pecados existentes, descritos vívidos detalhes por ele. Vamos voltar aqui, que tem um acento aqui que foi colocado e esse acento não existe. Amós sentiu-se incomodado com o luxo e os pecados existentes, descritos e vividos detalhes por eles. Ele repreende os pecados que floresceram após prosperidade material, as extravagâncias, as orgias, a libertinagem dos ricos, que podiam desfrutar disso pela opressão aos pobres e perversão do juízo através de suborno e extorsão. Amós utiliza uma linguagem bastante vívida, própria de um pastor atento aos barulhos dos animais selvagens, para expressar o desagrado do Senhor. Ele disse que o Senhor ruge e que as pastagens e o monte Carmelo iriam chorar. Versículo 2. Nos versículos 3 a 15, o profeta apresenta julgamento de Deus sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom e Amon. Damasco, nós vemos no versículo 3 a 5, a bela, próspera e bem fortificada capital e representante de toda a Síria,
experimentaria os juízos de Deus por suas más ações intencionais e incuráveis, particularmente por moer gente como o grão é moído por artefatos de ferro. Deus adverte que enviará fogo e destruirá Hazael e seu filho Hadad, toda a sua dinastia e a cidade de Damasco, com todos os seus magníficos palácios reais. As barras transversais da porta da cidade seriam quebradas para o inimigo entrar e as pessoas abatidas no vale de Avém. E, finalmente, o povo da Síria seria levado em cativeiro. Tudo isso se cumpriu quando o rei da Síria subiu contra Damasco e a tomou. Gaza, a cidade dos filisteus, recebe acusação por impor a migração e a escravidão. Deus decidiu lançar fogo sobre os muros de Gaza a fim de devorar seus palácios. Os habitantes de Asdod, Asquelon e Ecrom seriam abatidos. Gaza foi conquistada pelo rei do Egito e por Alexandre o Grande. Asdod foi capturada por Uzias e depois por Sargão II. Deus destruiria aqueles que tentam destruir o seu povo. O julgamento também é pronunciado sobre Tiro, versos 2 a 10, a principal cidade dos fenícios, por entregar prisioneiros israelitas aos edomitas. Sendo assim, eles também foram responsabilizados pela crueldade que os judeus sofreram. A parte continental de Tiro foi tomada por Senaqueribe. Mais tarde, a ilha que pertence a Tiro foi conquistada por Azaradão e, finalmente, Tiro foi destruída por Alexandre o Grande. Aos olhos de Deus, uma pessoa é tão culpada do crime que ela ajuda a cometer quanto do crime que ela própria comete. Então, nós vemos aqui mais uma vez o Senhor com as suas punições, porque Ele é justo, não quer ver o seu povo sofrendo e nem também quer ver o seu povo pecando. Quando o povo peca, o povo dele peca, Ele permite as nações são usadas para revidar, para fazer a punição. Quando o povo está em dias com Deus, Deus vem e destrói as nações que foram instrumento na mão dele para fazer a punição, mas Deus é justo quando essas nações também estão erradas, ele também permite a punição sobre elas. Então toda a Bíblia é toda de histórias que nos levam para Jesus. Tudo é apontando Jesus, apontando o que ele seria para nós, apontando o que o povo de Deus está fazendo para que nós não venhamos a imitá-lo, e apontando também o que as nações gentios sofrem quando se ousam a estar maltratando o seu povo. Então a Bíblia é cheia de histórias verdadeiras
e que nós devemos estar o tempo todo lendo essas histórias. Não perca tempo com outras coisas, não. Tantas leituras que você faz, nenhuma se compara à leitura da Bíblia. Sabemos que há livros que são baseados na Bíblia, mas se você vai fazer uma coisa por outra, se fizer uma coisa e não vai fazer a outra, então você prefere a Bíblia. Se você tem condição de ler um livro que vem baseado na Bíblia, mas que você vai ter o tempo suficiente para fazer o que Deus diz, medita de dia e de noite. Então você tem que estar lendo pela manhã, grava tudo que você leu, vai remoendo, revisando o que você leu, no seu pensamento, tem que ficar o que você leu, você vai repassando no poder do Espírito Santo. Chega meio-dia, quando descansa o almoço, você pega outro capítulo, lá se vai mais alimento. Aí você sai daquela leitura e o Espírito Santo vai lembrando o que você leu. Então você vai meditando, pensando no que você leu, recebendo tudo que Deus falou. Chega à noite, você se reúne com a sua família e aí você junto vai fazer o culto doméstico com aquele tempo suficiente para estarem entendendo tudo que Deus está falando e por isso, quando você dorme, só vai estar dormindo e vendo e sonhando com tudo aquilo que você ouviu Deus falar do amanhecer até enquanto no momento de você dormir novamente. E quando chega o outro dia, o mesmo processo. Se você pode estar fazendo leituras de outros livros sem deixar de fazer isso que Deus exige de nós, meditar de dia e de noite. Ter alegria na sua palavra. Se tem isso na sua vida, você pode, sobrou algum tempo, você pode ler algum livro baseado na Bíblia. Mas não se esqueça que a gente tem dificuldade de completar, de fazer o que Deus mandou, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Você sabe que não pode ler 2 ou 3 livros sem ter tempo para ler a Bíblia. Você tem que fazer isso se você tem tempo para ler a Bíblia. Se você é uma pessoa que está livre só para a obra de Deus, não tem família para cuidar, é você solteiro, esse é o tempo de você ler livros e mais livros sem deixar de fazer o que Deus quer com a Bíblia, que é meditar de dia e de noite. Mas se você é casado, tem filhos para cuidar, tem tanta coisa para fazer, o marido tem que ser o que sustenta o lar, a mulher tem que ser aquela que vai inculcar a palavra de Deus na cabeça da criança, como é que vai ter tempo para outros livros? Dê graças a Deus que você se formou, é uma doutora ou um doutor, porque conseguiu fazer isso antes de casar. Depois de casado, as nossas leituras não tem outra a não ser a Bíblia, exceto se você quiser ficar em falta com a Bíblia, porque o que a Bíblia exige de nós, não dá para ter tempo para outras coisas, não. O que Deus diz para nós é meditar na palavra de dia e de noite. Então, de dia e de noite, eu tenho que estar com capítulos da Bíblia estudado, porque Deus vai lembrando tudo que eu li. Então, se eu pego a Bíblia de manhã no lugar secreto, eu vou lembrar do que eu li durante a manhã. A meio-dia, em vez de eu estar ouvindo o que não devo, no televisor, querendo ser juiz, vendo as coisas que estão acontecendo na terra e no jornal, e se enraivando, e se fosse eu, fazia assim. Em vez de fazer isso, você já sabe que a Bíblia fala de tudo isso que você vê no jornal. Vai passar um período de oração e de leitura da palavra enquanto descansa o almoço. E quando chegar à noite, está preparado para o culto doméstico, com outro assunto da Bíblia, com outro capítulo da Bíblia. Fazendo assim, tenha certeza que você vai ter o direito de dizer: eu e a minha casa servimos realmente ao Senhor. Então, continuando aqui, o Senhor livra de cometer injustiça e de oprimir aos semelhantes. Ajuda-me a amar a todos. Se a gente viver uma vida de meditação na palavra, não procurar fazer os erros que Deus mostra, tanto de Israel como das outras nações, a gente vai viver desse jeito, livre de cometer injustiças e de oprimir os semelhantes. Se você quer ter uma vida assim, peça a Deus, ajuda-me, Senhor, a amar a todos. Amar a todos. Quem está bem com Deus, está bem com
quem está bem com todos está bem com Deus. Você sabe disso. Não existe comunhão com Deus se a gente não está bem com o nosso irmão. Então, se resolva logo. Então, repassando aqui um pouquinho, nós vimos aqui essa situação do crime, de tudo que é coisa ruim. E em seguida, Amós denuncia a 3 nações aparentadas de Israel por sangue. 3 nações que são aparentadas, estão ligadas a Israel por sangue, parentes de Israel. Quais são elas? Edom, Amon e Moabe. Vocês já estudaram no início, nós estamos desde maio de 2023 estudando a Bíblia e vocês sabem muito bem quem foi Edom. Se não sabe, vai para os primeiros vídeos, lá no livro de Gênesis. E também Amon, você vai para os primeiros livros, primeiro capítulo, primeiro livro da Bíblia, que é aqui que está. E nós ainda estamos nós estamos já no profeta Amós, mas a gente já passou por todos esses livros antes de Amós. De Gênesis até Amós, vocês estão aqui aprendendo de Deus. E quando vê um nome como esse, Edom, Amon e Moabe, que são parentes de Israel, você deve lembrar que eu já falamos sobre isso. Nunca se esqueça que um doutor, quando se forma, qualquer um que está formado em algum assunto, seja qual for, mas principalmente os médicos, eu gosto de salientar os médicos que têm vidas nas suas mãos, que pode matar ou dar saúde. Nós, como filhos de Deus, para fazer um discipulado, para estar ganhando, consolidando e discipulando, enviando, temos que saber a palavra de Deus para a gente não estar matando o discípulo. Senão a gente mata. Então tem que estudar, meditar na direção do Espírito Santo que veio para nos ensinar. Ele é o teólogo dos teólogos. Então tem que ter cuidado para saber desse assunto aqui sobre Edom, sobre Amon, Moabe. Repassando. Qualquer um que se forma no mundo secular, na vida secular, ele nunca fica, principalmente médico, só se for doido, porque tem que revisar tudo o tempo todo, ir para congressos, tudo que for necessário para repassar, para reforçar, eles fazem, porque senão eles estão com vidas nas mãos que pode matar. Com medicação errada, com a cirurgia mal feita, procedimento médico mal feito, então tem que estar sempre atualizado. Como é que nós, filhos de Deus, sabemos que nas nossas mãos deve estar, é dever nosso, estar as vidas para a gente libertar, ser usado por Deus para salvar, para libertar, para curar. E como é que a gente vai ficar sem saber a palavra de Deus? É por isso que nós estamos num discipulado nobre, onde Deus nos convocou para estarmos um capítulo por semana e em nossa casa 3 capítulos por dia. Já expliquei tudo para vocês. Obedece quem quer, mas o Senhor diz na sua palavra que aqueles que obedecem comem o melhor dessa terra. Se obedecerem, tenham certeza que vocês terão filhos obedientes, porque nós plantamos e nós colhemos. Se plantamos obediência aos nossos líderes, também nós teremos filhos obedientes a nós. Então vamos prosseguir na obediência, fazer nosso discipulado de excelência, agradecidos ao nosso Deus por tudo que Ele está fazendo. Então hoje nós estamos em Amós capítulo 1 e vamos prosseguir em nome de Jesus com os demais capítulos no próximo discipulado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.